Fala aí, meus queridos românticos de plantão, tamo aí de novo pra mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que eu quero mais fazer um bate-papo com vocês, que é algo que me gerou certa surpresa quando eu comecei a fazer o canal, que é a quantidade exorbitante que eu tenho de público masculino que eu tenho aqui no canal. Que é algo que não é o que tá dentro dos padrões que a gente acredita que tá dentro de um canal de romance. Eu pensava que a média ia ser, quando eu comecei, eu pensava que ia ser cerca de, sei lá, uns 30, 40% no máximo. Mas as estatísticas me mostram completamente o oposto, porque 80% do meu público é masculino. Isso eu achei muito interessante, é algo que eu queria comentar um pouco com vocês, discorrer um pouco sobre o assunto, e aí a gente pode tentar tirar algumas ideias do porquê que isso acontece. Eu acho que pra gente começar essa discussão, a gente tem que pensar no porquê que a gente pensa assim. Normalmente, quando a gente pensa em romance, vem logo a mente de uma personagem feminina, justamente porque o romance, normalmente, é o que o público feminino normalmente acompanha. Se nós vemos as bilheterias de filmes de romance, a gente vê que a maior parte deles, né, não só de filmes, mas também de livros, a maior parte de quem consome é realmente o público feminino. E o público masculino, ele geralmente prefere algo com mais adrenalina, com mais ação, explosões, algo que realmente remeta um pouco a testosterona. Enquanto que em obras focadas em público feminino, elas normalmente têm um teor mais calmo, algo um pouco mais tranquilo, que remeta realmente essa delicadeza que é, né? Mas se nós formos analisar as obras e olhar atentamente como a construção delas é feita, a gente acaba não percebendo, mas muito dos filmes de ação, adrenalina, explosão e pancadaria pra todo que é lado, normalmente sempre tem um interesse romântico do protagonista. É algo que não é o foco principal, mas se nós formos ver praticamente todo o filme de ação focado exclusivamente em público masculino, sempre tem um romance lá no meio. Então não dá pra gente dizer que os homens eles não gostam de obras que tem romance, principalmente porque as obras mais conceituadas que temos focadas em público masculino sempre tem também um foco em interesse romântico no personagem. Então, por exemplo, vamos pegar lá, por exemplo, Velozes e Furiosos. Tem interesse romântico. Filme de super-herói também tem interesse romântico. Eu acho que assim, o super-herói mais icônico que nós temos é o Super-Homem. E o Super-Homem, ele tem o interesse romântico dele, e se nós formos ver em todas as obras, temos também o interesse romântico pra ele, que no caso é a Lois Lane. Homem-Aranha, também temos o interesse romântico dele. Avatar, também tem o interesse romântico. Então é algo que a gente não pensa a respeito, mas quando a gente parar pra pensar, a gente percebe que os homens gostam tanto de romance quanto as mulheres. A única diferença é que o romance, ele normalmente fica em segundo plano. Não significa que ele não acontece, mas ele não é o foco principal da obra. Mas não significa que ele não existe. Pesquisando um pouco mais sobre isso pra ter um pouco mais de embasamento, eu acabei achando algumas notícias um tanto quanto interessantes. Por exemplo, a gente tem essa notícia aqui da Gazeta do Povo, que eles falam aqui que os homens, eles gostam realmente de anime de romance. Então se nós formos ler aqui, ó, os homens podem protestar quando são arrastados para ver filmes românticos, mas na verdade eles gostam desse gênero tanto quanto as mulheres, segundo um novo estudo norte-americano. É uma análise do professor de psicologia Richard Harris, da Universidade do Estado de Kansas, pediu a 250 homens e mulheres que assistissem a um filme romântico juntos, ele então mediu o nível de divertimento em uma escala de 7 pontos, com 7 sendo a pontuação mais alta. Mulheres classificaram o filme com cerca de 6 pontos e os homens deram 4.8 na escala, o que representa uma pontuação muito maior do que as pessoas imaginariam e foi contra estereótipos comuns, disse Harris. Todo mundo pensa que as mulheres gostam de filmes românticos e eles arrastam os homens para elas, disse Harry a Reuters. O que foi significativamente foi que os homens também gostam desses filmes, e que a escolha de ver um filme romântico foi geralmente feita junto com um casal, não apenas pelas garotas. Harry diz que executivos dos estúdios de cinema deveriam colocar ao lado estereótipos sobre filmes de garotas e reconhecer o fato de que há um certo interesse entre homens por ver filmes desse gênero. Há muitos homens que vão a esses filmes românticos e os apreciam. Eu não excluiria a audiência masculina só porque é um filme romântico. Eu sugeriria fazer marketing disso para os homens na plateia, disse ele. E isso é algo muito verdade. Tanto é que as próprias empresas elas já fazem isso. Como eu falei, muitas obras que são focadas em público masculino, elas também têm um forte relacionamento romântico com eles. E isso, puxando um pouco pra nossa área dos animes, acho que isso pode explicar um pouco do porquê que meu público masculino é tão grande. Justamente porque os homens, eles gostam de romance, sim. Então esse estereótipo de que os homens, eles não gostam de ver filmes de romance é completamente equivocado. Porque se isso fosse mentira, os filmes de princesa da Disney, eles não fariam tanto sucesso. Você pega uma época lá do século XX, eu não sei quando que a Disney foi criada, talvez século XIX. Filmes de princesa fizeram muito sucesso, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel. Apesar que a Rapunzel é muito nova, mas se a gente for ver assim, se nós formos vermos, eles são focados em público feminino. Que geralmente é filmes de princesa, eles focam muito em romance, mas o público masculino adora. Quem aqui nunca assistiu Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida? São filmes que não interessa a sua faixa etária, não interessa o seu gênero, todo mundo gosta. Se os homens não gostassem de filmes de romance, muitos dos filmes que nós conhecemos, eles não fariam sentido. Como eu falei, nós temos muitas obras que são focadas exclusivamente em público masculino, mas sempre tem o interesse romântico do personagem. Se os homens não gostam de romance, por que eles iriam se preocupar em colocar um interesse romântico? E aí que nós temos um pulo do gato ainda maior. Um estudo aqui, né, pela notícia do site Exame,
Eles falam que os homens são muito mais românticos do que as mulheres. Isso é um tanto quanto interessante. Então aqui lendo a notícia, ó. Roberto Carlos mais uma vez é hit no Brasil com sua nova investida aos corações femininos carente de carinho, se autodomina o cara. Mas o que ele não sabe é que na realidade nós homens somos mais românticos. Sim, é isso mesmo, ao menos é o que afirma um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Para avaliar o quanto cada gênero idealiza os sentimentos, 730 estudantes de ambos os sexos foram submetidos a testes que mediam suas reações e conceitos com amor à primeira vista e alma gêmeas. E a apuração feita não deixou dúvida, os homens eram geralmente mais românticos e acreditam muito mais nesses conceitos. E aí que vai mandando flores agora. Enfim, é uma notícia um pouco curta, mas a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor. A gente tem muito esse estereótipo de que o homem ele é muito bruto, de que pra ele é tudo violência, sendo que na verdade não é assim, porque eu, pelo menos, eu acredito que cada um dos dois, eles têm um papel na sua relação. Na minha opinião, o homem ele representa a segurança, porque é ele que deve cuidar da casa, ele que deve proteger a sua família, justamente porque o metabolismo dele permite que ele tenha mais força que uma mulher, biologicamente falando. Então a função de proteger a sua família, zelar por ela e mantê-la em segurança é papel do homem. Enquanto isso, o papel da mulher é manter as coisas em ordem, enquanto ela traz paz e dignidade ao lar. Então eu acho que essa é uma métrica que funciona de maneira muito boa, porque ambos os papéis estão bem definidos, e pelo menos pra mim era assim que as coisas que deveriam acontecer. Eu não sei se vocês conhecem a filosofia das alianças, e é algo que eu realmente acho muito interessante. Pra quem não conhece, basicamente nós temos a aliança masculina e a aliança feminina. Normalmente, a aliança masculina ela é a maior. A aliança masculina, ela representa a proteção, justamente por conta disso que eu falei. O homem ele é mais forte, mais rápido, mais resistente. Fora que se nós pegarmos um conceito biológico de preservação de espécie, o homem ele é mais descartável do que a mulher, justamente porque só precisa de um homem pra manter a espécie, mas você precisa de várias mulheres pra que a espécie continue. E aí, em outro caso, nós temos a aliança feminina, que é a base, que é o quê? É a ordem, é a ligação que a família tem. Eu gosto de pensar nessa filosofia das alianças como um treinador e um lutador. O homem, ele é o lutador, é a pessoa que vai enfrentar os perigos, é a pessoa que vai estar lá de frente, e é a pessoa que vai ter que lidar com os problemas de forma direta e até mesmo arriscando sua própria vida. Enquanto isso, a mulher é o treinador, é ela que vai te manter em forma, é ela que vai te manter motivado e é ela que vai te incentivar a seguir em frente. Então é nessa relação que eu acredito ser a verdade. Porque pelo menos pra mim, os homens eles não têm problema em ir arriscar suas vidas, ir pra guerra e defender a pessoa que eles mais amam. Mas justamente eles têm essa coragem justamente porque eles sabendo que vão voltar pra casa, eles vão ter alguém pra receber eles e cuidar das feridas que estão abertas. Então não adianta a gente dizer que romance é coisa de mulher, principalmente porque isso é algo natural do próprio ser humano, não necessariamente do homem ou da mulher. Porque se isso fosse mentira, não teríamos casais sendo formados hoje. Eu acho que a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles sonham em encontrar uma pessoa que realmente completa eles, que realmente faça parte da sua vida e o ajude a crescer. Porque eu acho que o mais importante na vida das pessoas é saber que você é desejado e que a sua presença realmente faz diferença na vida da pessoa. Eu conheço vários homens que eles sabem fazer comida e a comida deles é realmente gostosa, mas eles preferem deixar a esposa deles fazer a comida porque eles acham que a comida dela é mais gostosa. Agora, por que que isso acontece? Ninguém sabe. Por que que eles acham que a comida delas é mais gostosa, sendo que se nós formos ver, os temperos são os mesmos, a forma de preparar é a mesma? É justamente por conta desse sentimento que consegue fazer a diferença. Então eu acho que a gente tem que parar com esse estereótipo de que homem não gosta de romance, porque homem adora romance tanto quanto as mulheres. Talvez não consuma a mesma quantidade de obras que as mulheres com esse tema sendo principal. Mas, por exemplo, o Titanic, ele já foi o filme mais rentável do mundo todo. E ficou no primeiro lugar por muitos e muitos anos. Mas por mais que seja um acontecimento histórico que chocou o mundo inteiro, e que realmente as pessoas queriam ver um pouco mais por conta do navio, a gente não pode negar que é um filme exclusivamente focado em romance. A parte de construção do navio, a parte da viagem, do acidente, ela meio que fica em segundo plano, porque o foco original é no casal principal, que é o Jack e a Rose. Como que esse filme ele iria ser o primeiro colocado em bilheteria se os homens não gostassem de romance? Porque se os homens não gostassem de romance, eles não iam ter interesse nenhum em ver 3 horas de filme. Porque ainda tem essa, o filme tem 3 horas. Imagina você ver 3 horas de romance falando sobre algo que você não gosta. Então, pra mim, isso é uma das maiores mentiras que a gente tem nesse meio. Então vamos parar com esse estereótipo de que romance é coisa de mulher. Mentira, não é. Quem tá falando isso é o idiota. Podem analisar praticamente qualquer filme que é focado exclusivamente no público masculino. Muito provavelmente vai ter o interesse romântico do personagem principal. Podem olhar o que for, filmes de corrida, filmes de ação, filmes de tiro, filmes de guerra, sempre tem o interesse romântico do personagem. Querem um exemplo disso? Até O Último Homem. É um filme de guerra, totalmente focado em guerra, mas temos o interesse romântico do protagonista. Então agora um conselho tanto pros homens quanto pras mulheres. As mulheres, chamem o teu parceiro pra assistir um filme de romance. Não tem medo de falar isso, porque ele fala que não gosta, mas ele vai assistir até o último segundo junto com você. Primeiro, porque sim, é algo que os homens gostam. E segundo, ele tá querendo passar um tempo com você, então é óbvio que ele não vai dizer não. Então não precisa ter medo, vai lá e chama, que eu sei que ele vai gostar também. E agora um conselho pros homens. Não tenham medo de dizer que você quer assistir um filme de romance. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum nisso. Então vai lá, ó.
Quero assistir, sei lá, A Culpa é das Estrelas. Vamos assistir, não tem problema. Fala que você quer, não precisa ficar com medo de dizer isso achando que vai ser esculachado. Não interessa, todo mundo gosta de romance. Então vamos parar com esses estereótipos idiotas, como por exemplo, filme pra menina, filme pra menino. Logicamente que todas as obras, elas têm um público principal, geralmente um público masculino, um público feminino. Mas isso não significa que só porque é focado num público, outras pessoas também não vão ter interesse de assistir. Se nós pegarmos praticamente vários desenhos que nós tivemos nos anos 2000, grande parte deles eram com protagonistas femininas, que era focado em romance, era focado em relação de personagem. Por exemplo, o Clube das Winx, Barbie. Quem aqui nunca assistiu Barbie? Impossible, Meninas Superpoderosas. Todo mundo sempre gostou e era sempre focado em público feminino. Então dizer que uma obra pra homem ou pra mulher, pra mim não faz o menor sentido. Porque você tem o foco principal, você vai construir toda a sua obra focada nesse público. Só que também não significa que o outro público não vai gostar. Porque não interessa se o foco principal é num relacionamento, se o foco principal é na ação, se é na porradaria. Óbvio que tanto homens quanto mulheres, eles têm tendências diferentes a gostar de coisas diferentes, principalmente por conta da biologia de cada um deles. Mas isso não significa que ambos não podem gostar da mesma coisa. Eu acho que muitas pessoas têm medo do julgamento que vai acontecer se elas disserem do que elas realmente gostam. Mas primeiramente, por que a gente se importa com isso? Não interessa. Que se dano que a pessoa pensa sobre você, o que ela vai fazer? Pagar tuas contas a partir de agora? Não interessa. Então vamos parar com esse negócio de a gente ficar com medo de dizer o que a gente sente, porque ninguém paga nossas contas, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Você gosta de romance? Vai lá assistir, tem orgulho do que você gosta de assistir. Pô, eu gosto de anime de romance, só assisto isso. Tudo bem, quem que vai te julgar? Por que a pessoa ia te julgar por causa disso? Ah, eu só gosto de filme de ação, eu sou uma garota que só gosta de filme de corrida. Que se foda, ninguém se importa. Vai assistir, seja feliz. Agora você vai ficar suprimindo as coisas que você gosta simplesmente porque você tá com medo do julgamento da sociedade. Então é esse o papo que eu queria bater com vocês, pessoal. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, comentem a opinião aqui de vocês. Me contem o que vocês acham disso, se vocês já passaram por algo parecido com isso. Eu vou querer muito saber a opinião de vocês, porque é algo que eu realmente quero debater sobre o assunto. E vamos parar de pensar no que as pessoas acham de você e começa pensando no que você realmente acha de você. Então esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos tenham gostado. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Falou!